O assunto de agora é produção de touros com excelência. De cada 10 vacas, ao menos 9 são entouradas aqui no Brasil, seja através da monta natural em si ou repassadas pós-inseminação artificial. Mas o que mais nos intriga e nos deixa um pouco apreensivos é que desse montante de touros, uma pequenina parcela passa por algum tipo de avaliação para que esse touro, esse reprodutor, esteja apto geneticamente para multiplicar o nosso rebanho e, no final, colhermos, é claro, bons animais de corte. E mais, o déficit de reprodutores, que chamamos de melhoradores, ainda é muito alto no nosso país. Mas para ajudar o criador a não errar na hora de colocar o touro para cobrir a vacada, eu vou conversar agora com o representante da maior empresa produtora de touros do Brasil, a Agropecuária CFM, sediada em São José do Rio Preto, aqui no estado de São Paulo, empresa que investe na nossa nação, olha só, gente, há mais de um século, há mais de 100 anos e que possui propriedades tanto em São Paulo quanto no estado de Mato Grosso do Sul. Quem está comigo agora é o Tamires Miranda Neto, médico veterinário, mestre em reprodução animal e gerente de pecuária da CFM. Bom dia, Tamires, seja bem-vindo ao programa Giro do Boi aqui no Canal Rural. Bom dia, Mauro, e bom dia a todos os telespectadores aí do Giro do Boi, uma audiência muito bacana e muito interessada na pecuária do Brasil, que é o nosso foco de trabalho. Eu não sei se você sabe, Tamires, mas eu, como repórter de campo, eu já acompanho o trabalho de vocês da CFM há pelo menos um quarto de século. Há pelo menos 25 anos, eu fiz inúmeras reportagens em todas as propriedades, né? Desde a época até que a CFM tinha fazendas na Bahia, depois ela vendeu, né? Fez investimentos em outras regiões e tal, mas eu conheço todo o trabalho de vocês aqui, as propriedades em São Paulo, Ponte Gestal, aí em Rio Preto, lá em Dois Irmãos do Buriti, enfim, e eu sei da seriedade e do processo seletivo de vocês e assino embaixo, viu, Tamires? Você está há muito tempo na empresa, né? Isso, Mauro, estou completando 20 anos, certamente já nos cruzamos aí em algum momento, em alguma oportunidade. Você falando isso aí até facilita a nossa conversa, que se você conhece, então Sei, vai ser mais eu fácil sei, de falar sobre. É verdade, eu sei da seriedade do trabalho de vocês de fato, viu, Tamires? Eu não estou jogando conversa para fora não, mas eu conheço sim, eu fui lá, eu sei como é que vocês fazem o acasalamento, eu sei como é que é o sistema de seleção. Vocês são impiedosos na hora de descartar um reprodutor, uma matriz, eu sei disso. Falhou, não tem chance, não tem segunda chance. Assim funciona o processo seletivo. Bom, mas primeiro conta um pouquinho a sua história. 20 anos de CFM, formado onde? Veterinário, né, doutor Tamires? É isso, né? É isso, Mauro. Mauro, na verdade, isso é curioso até, eu sou de Natal, lá no Rio Grande do Norte, né? Eu Opa, vim Potiguar! Potiguar, isso. E eu fiz veterinária lá, na Paraíba, na verdade. À época não existia veterinária no meu estado, então eu fiz no estado vizinho lá. E vim para cá, para a CFM no ano de 2000 e estou aqui desde então. Que bacana, que legal. E tem raízes ligadas à pecuária? Pai, mãe, avô, tio, como é que é? Por que resolveu fazer veterinária? Sim, sim. Meu avô e meu tio mexeram com fazenda a vida inteira e minha rotina sempre foi contagem regressiva durante a semana para chegar ao sábado e ir para a fazenda com eles. Esse era o negócio. Então, daí que veio o interesse muito forte pela pecuária. E, bem, nesse intervalo aí entre formatura e a CFM, eu fiz um mestrado lá, como você já mencionou, lá na Universidade Federal de Viçosa. E depois dessa escala lá em Viçosa, eu vim aqui para a CFM e estou até hoje. Maravilha. Vamos lá agora falar o que interessa. A importância do uso de bons reprodutores na nossa vacada, os impactos positivos que uma genética melhoradora são capazes de proporcionar ao nosso rebanho de corte. Bom, por que esse déficit tão grande, doutor Tamires, ainda de reprodutores de qualidade no Brasil? Eu conheço vários geneticistas que falam em um déficit de 200 até 300 mil touros por ano. E de cada 10 touros que a gente coloca para cobrir a nossa vacada, 9 são boi de boiada. Apenas um passa por algum tipo de avaliação. Qual que é a sua opinião sobre isso? Ô Mauro, por uma incrível coincidência, não, nós estamos nesse processo ainda, trabalhando com o professor Bento, buscando dar uma atualizada exatamente nesse número,
E como vários números no Brasil, não é fácil você levantar a estatística com precisão, né? Então você tem que pegar várias fontes, pesquisadores confiáveis, enfim. E a gente vai chegar num número aí, mas o Brasil, na verdade, entre os touros que trabalham, entre os programas que trabalham com SEIP, que é o caso da CFM, e as associações de raça que também desenvolvem trabalho de melhoramento, não consegue atender aí 10, 15% da demanda de touro no Brasil. Meu Deus. Exatamente. Isso é um número absolutamente alarmante, né? E é nisso que a gente tem trabalhado com afinco, procurando mudar esse número. O Brasil tem uma variação absurda, né, em sua pecuária, assim como ela tem em vários setores da economia, enfim, em outros. E na pecuária não é diferente. Nós temos pecuaristas extremamente antenados que atendem a todos os protocolos aí internacionais para fornecimento de carne, e a gente tem pecuarista extremamente extrativista e que não aplica tecnologia absolutamente nenhuma. E esse que não aplica tecnologia absolutamente nenhuma está usando touro de ponta de boiada, eu não sei exatamente o que é, mas não está comprando touro. Então, é um trabalho não só de quem trabalha com melhoramento genético, não é um trabalho de formiguinha de touros, Claro. mas é um trabalho da indústria frigorífica, por exemplo, porque ou eles nos ajudam a convencer esse pessoal que tem que aplicar tecnologia ou não vão receber um produto de qualidade. É um desafio para quem trabalha com nutrição animal, porque ou eles também fazem o trabalho deles, ou não vai existir aplicação de tecnologia, de uso de proteinado, de confinamento, enfim. Então, toda a cadeia que está inserida na pecuária de alguma forma se preocupa com essa grande parcela da pecuária brasileira que não aplica tecnologia nenhuma e isso termina travando, né, segurando Verdade. a nossa produtividade. É verdade, tocou num assunto muito interessante. Isso é regra, é básico, pessoal. É curto e grosso. Tudo que a gente exporta de carne aqui no Brasil, in natura, congelado ou resfriada, exigência de no máximo 30 meses, no máximo 4 dentes. Não adianta. Só Perfeito. compra. Agora, você só vai colher um boi de 20 arrobas, no máximo com 30 meses, se você já usar uma genética melhoradora. Tá? Agora eu pergunto para você, vocês da CFM como maiores vendedores de touros do Brasil no passado, venderam 1.400 touros, pessoal. Como é que vocês costumam quebrar esse paradigma, o Tamires? Aquela frase, use o touro, depois me conta, é isso? Ô, Mauro, é por aí. A gente tem um trabalho, como você já mencionou, um trabalho muito sério, então isso nos ajuda muito, né? E como é um trabalho muito antigo, né? Tem 40 anos que a gente está selecionando na CFM, com um objetivo muito claro, sem mudar de rota, sem aderir a modismos, enfim. Então, a gente realmente produz um animal que chega na fazenda do nosso cliente e produz aquilo que a gente esperava ou mais. Essa é a regra, esse é o retorno que a gente tem de forma geral. Então, o nosso desafio é conseguir colocar onde a gente não colocou ainda, mas colocando, o resultado vai vir e esse cliente vai ficar satisfeito. Desculpa, isso é regra. Para você ter ideia, um número que a gente preza e que acha super interessante na CFM é que a gente vende aí esses 1.400 touros por ano e 60% a 65% desses touros vão para clientes que já compraram da CFM. Então, Importante. se 60%, 65% já teve anos mais difíceis, Mauro, do mercado mais difícil, que essa parcela de cliente representou 75% dos nossos negócios. Então, se esse pessoal está comprando e está voltando, é sinal de que realmente os nossos animais estão dando resultado, né? Então, isso é Exatamente. um ponto. Agora, é claro que a gente não pode ficar focado exclusivamente nisso. Então, com algumas iniciativas, com algumas participações em programa, com algumas participações em palestras, recebendo visitas, enfim, a gente procura divulgar o trabalho e ampliar essa participação do melhoramento na pecuária brasileira. Mas é como eu lhe falei, isso é um trabalho de formiguinha e que deve ser abraçado, eu diria, por toda a cadeia. Inclusive os frigoríficos, né? Os frigoríficos estão aí esparramados no Brasil inteiro, então eles podem nos ajudar e muito com isso. Maravilha. Bom, eu me lembro quando vocês iniciaram esse projeto de produção de touros para colocar no mercado, vocês optaram em produzir animais ceipados, que é o Certificado Especial de Identificação em Produção
emitido pelo Ministério da Agricultura, pessoal. Mas vocês preconizaram duas coisas muito importantes, eu me lembro muito bem na época, Tamires, que é a questão da precocidade sexual e a velocidade de ganho de peso a pasto. E aí que vocês fizeram um diferencial, né? Você tem alguns números para passar para a gente sobre essas duas características de valor econômico? Ou por que vocês preconizaram isso, Tamires? Bem, com isso aí a gente volta aí à base do negócio, né? O professor Bento costuma falar, e é a pura verdade, você não consegue fazer melhoramento naquilo que não nasceu. Claro. Então, a base do negócio é a fertilidade, né? Então, a fertilidade sempre foi uma prioridade, foi uma das primeiras características colocadas como prioridade no programa de seleção, e por isso que há 40 anos na CFM, uma fêmea que não emprenhou naquele ano, ela é invariavelmente descartada. Seja vaca, seja novilha, tenha índice alto, índice baixo, seja filha de X ou Y, se ela não produzir, ela vai embora, porque para a gente a fertilidade é fundamental. Em seguida, em 1993, a gente começou a selecionar para precocidade, porque a gente percebeu que existia um espaço para melhorar a precocidade sexual no Nelore. Então a gente foi apertando, em 91 começou a selecionar para fêmeas que emprenhavam aos 18 meses, logo em seguida, em 93, a gente começou a selecionar para as fêmeas que emprenhavam aos 14 meses. E por que isso? Porque era uma forma de realmente a gente apertar na precocidade e conseguir tirar um bezerro a mais daquela fêmea, desde que sejam dadas as boas condições. E eu quero com isso, Mauro, dizer que a gente não preconiza que tudo que a gente faz seja feito, longe disso. Nós, como produtores de genética, nós temos até a obrigação de fazer e de selecionar. Mas a precocidade sexual, por exemplo, se você quer um número, clientes nossos que não fazem seleção de fêmeas que emprenham aos 14 meses, percebem uma diferença absurda nas fêmeas que eles entoram e emprenham aos 24 meses. Então, a gente tem relato de cliente no Pantanal que tinha 35% de prenhez e passou a ter 70%, porque mudou, entrou com a genética melhoradora. É claro que você não vai ter um impacto desse em todo lugar, depende do nível de seleção que já existia previamente. Mas é isso, então a gente seleciona muito forte para peso ou desmama, dependendo do nível de seleção de desmama que o nosso cliente tinha, ele vai ter um impacto absurdo. Seleciona muito para precocidade sexual, mesma coisa, eu mencionei agora um exemplo da prenhez. Então é isso, eu diria que a nossa seleção é baseada em conceitos extremamente simples, mas que muitas vezes não são seguidos, porque a pecuária é uma atividade de ciclo muito longo, né? E muitas coisas acontecem. A gente está no meio de um drama aí, de uma série de coisas que estão acontecendo, e é muito fácil, se a gente não for firme no propósito, no negócio, é muito fácil você observar ali uma oportunidade mais imediata e mudar completamente o rumo daquele negócio que você vinha fazendo. Claro. E na CFM, até uma cultura da empresa, não é um mérito da pecuária da CFM, mas em quase tudo que ela faz, ela tem um norte traçado para a atividade e ela vai perseguir o negócio. Nesse momento, por exemplo, a gente está fazendo algumas adaptações no nosso trabalho e tal, ponto. Não vamos mudar o que a gente estava fazendo, o principal do nosso trabalho. Nós vamos conseguir chegar lá onde a gente está querendo, apenas com alguns ajustes. Então, isso é muito importante. E quando você coloca tudo isso num pacote de 40 anos de seleção, é esperado que o resultado venha com muita facilidade. Então, até amarrando um pouco o que você já colocou, é muito fácil quando a gente consegue entrar num lugar novo, num cliente novo, numa fazenda nova, nós conseguimos mostrar resultado com relativa facilidade. Bacana, bacana. Não sei se vocês têm o hábito de vender fêmeas. Conheço muitos selecionadores que não vendem de jeito nenhum fêmea. Vocês vendem fêmeas? Tem esse hábito ou não? Principalmente essas super precoces que eu sei que parece que vocês colocam uma marca bem no cupim delas, né? SP, é isso? Não, existem alguns trabalhos que fazem isso. Nós não, nós trabalhamos. Na verdade, a gente tem todo um controle de informações que está vinculado à identificação do animal, né? Mas a gente, claro que a gente procura tratar bem aquela fêmea ali no segundo ano dela, né? Quando ela vai emprenhar pela segunda vez, porque a gente não quer perder uma fêmea que emprenhou tão precocemente,
Mas, pelo contrário, depois disso, elas vão entrar no nosso rebanho normal. Você vai andar pela Mas fazenda, você vai ver não vaca vende. que emprenhou com... Como? Vocês não costumam vender matrizes, não. Só touros. Eventualmente a gente vende, Mauro. Tem alguns anos que a gente não tem vendido. A gente vende, na verdade, de acordo com a nossa Entendi. necessidade de ajuste de lotação das Entendi. fazendas. Esse é o negócio. Ou substituição do plantel de matrizes, essas coisas lá. Sobrou um pouquinho, né? Entendi. Bom, Exato, exato. mas, Mas não é regra. mas tem muitos selecionadores de touros agora, produtores de touros nos assistindo, Tamires, e que com certeza eles queriam vender 1.400 touros por ano. Em 5 meses só eles venderam 1.400 touros no ano passado, pessoal. Que dica que você deixa para esses selecionadores? O que você poderia passar para eles lá para poder facilitar? É claro, pode contar o segredo, porque o déficit de touros bons no Brasil é muito grande, ou seja, o mercado é enorme. Conta pra gente, Tamires. O Mauro, o segredo, na verdade, é não ter segredo. Na CFM, a gente não só faz a coisa de forma muito simples, como a gente fala tudo que a gente faz. Então, em visitas, a gente fala como a gente faz, em dias de campo, a gente fala como a gente faz. Então, na verdade, nós temos um produto que produz aquilo que a gente promete ou mais. Então, esse é o negócio. Então, nosso cliente, quando compra, fica satisfeito. A gente tem aí uma parcela de clientes que eu chamaria de fiel, né? Que são esses 60%, 65% de clientes que retornam para comprar. Por quê? Porque eles receberam um produto com uma expectativa e aquela expectativa foi atendida. Então, esse é o negócio. Trabalhar de forma clara, sincera e sintonizada com o Brasil. Esse é o negócio. Um outro ponto que é muito forte na CFM é a base de seleção a pasto, né? Então você vai ver, você pode perceber, inclusive em alguns leilões, que tem animais lá com super preparados, super para a venda, mas muitas vezes o produtor empolga muito ali naquela situação, naquele negócio, naquele ano, mas esquece que aquele produto vai trabalhar lá no extremo norte do Mato Grosso, numa situação de pasto, muitas vezes melhor do que onde ele estava, mas que não tem toda aquela suplementação, não tem toda aquela estrutura nutricional, então o touro vai, como os caras falam aí, vai desmanchar. E isso decepciona absurdamente o comprador. Então a gente trabalha muito alinhado com o Brasil, a gente trabalha numa situação nutricional que eu diria de limite, selecionando o mais próximo possível de uma condição de pasto, e de forma muito consistente, de forma muito verdadeira. Então, aquilo que a gente gera de expectativa é atendido. Então, esse é o segredo. Verdade. O segredo é não ter segredo. Queria mandar um abraço para muitas pessoas que estão nos acompanhando nesse exato momento, dentro e fora do Brasil. Mas olha só como as coisas são interessantes, o Tamires. O Gustavo, o pai dele, o José Hélio, eles têm uma pequena propriedade na cidade de Piranguçu, em Minas Gerais. Ele acabou de mandar um WhatsApp para mim dizendo o seguinte, ó, imprescindível esse conteúdo que vocês estão abordando hoje, a importância do uso de touros melhoradores. Eles compraram um touro melhorador há cerca de 2 anos na propriedade, substituindo lá uma ponta de boiada que eles usavam para fazer a cobertura a campo. O índice de prenhez dele, com esse touro, 88%. Para você ver o que um touro é capaz de fazer em pequenas, médias e grandes projetos de pecuária de corte do Brasil. Tem que usar, não adianta. E uma vez a vaca prenhe, não tem como voltar atrás. Se você botou um boi de boiada para cobrir a sua fêmea, você vai ser obrigado a colher o que nascer. Agora, se botou uma genética boa, aí você com certeza terá uma assertividade muito maior. Quer ver um exemplo? Coloca na tela, Matheus, rapidamente aqui, uma foto aqui, ó. Essa foto foi em setembro do ano passado, foi enviada para a gente aqui, ó. No Giro do Boi, a gente apresentou esse lote de novilhas. Não sei se você está vendo na TV agora, Tamires, mas eu estou mostrando um lote de umas novilhas aqui, abatidas na unidade, se eu não me engano, de Campo Grande. Produzidas lá na Fazenda Lajeado de vocês, ali em Dois Irmãos do Buriti. 14 arrobas, 100% de farol verde da qualidade. Esse é o gado de corte, que uma genética superior produz, pessoal. Estou mostrando novilhas. Tá? Agora tem uma outra tela, coloca na tela, esse aqui você vai me ajudar um gráfico, foi enviado pela unidade Friboi de Campo Grande 2, Tamires.
os abates que vocês realizaram no ano passado lá, totalizando 6.590 cabeças, 61% no geral de farol verde, 38% de amarelo, 1% de farol vermelho. Me destaca bastante ali a questão das novilhas, que o percentual de 2.500 cabeças abatidas no ano passado por vocês chegou a quase 94% de farol verde. Esse é o reflexo, né, de uma genética melhoradora quando a gente fala em carne de qualidade, Tamires. É isso aí, Mauro. Infelizmente eu não estou vendo a imagem, mas você está relatando e está ficando muito claro para mim. Eu estou fazendo o desenho na cabeça. A gente recebe informações com frequência aí do JBS, né? E normalmente a gente não consegue atender a exigência dele quando a gente está trabalhando com algum animal mais velho, porque como a gente trabalha com cria, eventualmente a gente tem descarte de animal mais velho, então é nessa situação que a gente não consegue atender, mas todos os nossos animais jovens, seja macho ou fêmea, a gente consegue atender às exigências dele. E eu acho fundamental o que você colocou aí quando você falou lá do cliente que comprou o touro. Tem que ficar muito claro, né? Quem faz a opção ali por usar qualquer coisa como genética durante um ano, que aquela genética vai ser colhida, ela vai chegar, seja boa ou seja ruim. E se ela for ruim, o macho até você consegue se livrar relativamente rápido, né? Mas a fêmea, para quem trabalha com cria, é um problema. Então, se você quer atingir esses números aí, se você quer trabalhar atendendo os mercados que são exigentes e serão cada vez mais exigentes, você tem que estar antenado com o melhoramento genético, não tem como fugir disso. Bacana, tem um monte de gente te elogiando aqui, ô Tamires. Eles querem mais detalhes lá. Entra no site lá da CFM, pessoal, tá bom? É agrocfm.com.br, tá? Vai lá, procura saber quando tem leilão, etc. E procure mais informações, pergunta para o seu zootecnista, para o seu veterinário, qual que é o impacto de uma genética melhoradora na minha vacada, nas minhas matrizes, você vai ver. Não tem como errar, gente. Não podemos ter o privilégio de errar mais. É isso. A pecuária, a sociedade como um todo não admite mais amadorismo, eu costumo dizer. Tem que ser profissional em tudo que você se propõe a fazer, tá bom? E essa é uma empresa que eu acompanho o trabalho deles há pelo menos 25 anos e posso garantir que é um trabalho muito sério deles e de tantos outros produtores de gado, não só ceipados, mas também de animais puros de origem, gado PO, né? A opção deles foi de produzir animais ceipados. Mas também um abraço para todos os selecionadores de gado PO do Brasil. Tamires, queria te agradecer, amigo. Eu queria que você deixasse um recado para milhares de pessoas que estão nos assistindo nesse exato momento de muita resiliência, muita reflexão, estamos passando por um momento complicado para a humanidade, mas não podemos parar, né? Vamos continuar produzindo alimentos e queria que você deixasse esse recado e se despedisse. Já vou te agradecendo de antemão. Mauro, em nome da CFM, a gente que agradece o espaço, a oportunidade de conversar com você, foi ótimo o bate-papo. É claro que a gente está passando um momento difícil, um momento de reflexão, como você colocou. Quando a gente fala que o agro não para, a gente não tá brincando, os animais estão nascendo, os animais têm que ser desmamados, o confinamento tem que rodar, enfim, a gente não consegue parar isso e nem pode parar isso, a gente tem que alimentar o mundo, né? Então a gente realmente não pode parar. Então nós fizemos alguns pequenos ajustes, não paramos e se eu pudesse fazer uma recomendação, bem, em primeiro lugar, se cuide, né? Nós todos temos que nos cuidar. Claro. Mas também não descuide do seu negócio, você que trabalha com cria, que é com quem nós temos mais relação, não descuide da semente que você vai comprar esse ano, do touro que você vai comprar esse ano, compre seu touro esse ano, porque isso que a gente está passando vai passar, vai acabar, e quem fez o seu dever de casa vai colher os frutos lá na frente, vai colher seus frutos em 2021, 2022, enfim. Então, é isso aí, Mauro. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. A gente que agradece essa prosa boa, viu? Grande Tamires Miranda Neto. Muito obrigado. Assim que eu estiver passando por Rio Preto, eu dou um pulinho no escritório para tomar um cafezinho, tomar um tereré e dar uma proseada com vocês aí, tá bom, Tamires? Obrigado, amigão. Será um prazer. Tudo de bom. Um abraço.